Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à nossa leitura, ao estudo do livro Paulo Estevam, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, hoje nós vamos dar início ao segundo capítulo. Então, nós vimos que no primeiro capítulo, após muitas desilusões ali sofridas pela família de Gesiel e Abigail, né? A família era composta pelo pai, que era Josedeb, e os filhos, o Gesiel e Abigail. Então, eles sofreram várias injustiças, eles sofreram ali uma, uma apropriação indébita de patrimônio deles, né? No passado, foram ali expropriados de parte de suas terras, o pai foi preso injustamente, tudo injustamente, né? Roma é, tinha interesse em confiscar, digamos assim, os bens, as terras ali dos judeus, simplesmente faziam, né? Sem nenhum motivo. E assim foi feito. Eles eram extremamente humilhados. Muitos anos depois, aquele que havia expropriado retorna na cidade e agora com um cargo mais importante ainda, né, como um questor ali. E Jochebed entende que poderia reclamar alguma coisa por causa das injustiças, porque afinal foi tão injusto, né, as expropriações e tudo mais. Ele acredita que ele pudesse ter uma chance e ele vai reclamar, e ao contrário, né? Ao invés dele conseguir ali que se fosse devolvido alguma, pelo menos parte do seu patrimônio, ele perde até aquele a última coisa que restou para ele, que era a pequena casa, era a pequena chácara onde ele vivia com os filhos. Então até isso ele perde. Além disso, ele também sofre ali uma pena, né? Uma pena de castigos físicos ali. E ele muito revoltado, muito revoltado, ele inconformado. Na verdade, o tempo inteiro a gente percebeu esse sentimento de inconformação nele, né? Muito grande. Ele decide fazer justiça com as próprias mãos. E o que ele faz? Ele põe fogo nas terras, né? Na parte ali que o questor havia tomado dele, né? E aquele fogo se alastra e facilmente aquela família acaba sendo vista ali como principal suspeita, né? E mesmo sem ter certeza, não, nem precisaria, né? Simplesmente eles precisariam arrumar um culpado e estava meio óbvio que aquela família tinha alguma coisa a ver. Na verdade, foi o Yoshadeb. O seu filho, ao contrário, que não sabia de nada, né? O Gesiel até passou o dia inteiro tentando ajudar a apagar um incêndio ali. Mas, de fato, certamente ali no outro dia, os soldados já estavam ali batendo a porta e os conduzem os três à prisão, né? Então, assim foi o primeiro capítulo, um breve resumo do primeiro capítulo. Então, começamos hoje o segundo capítulo, que chama Lágrimas e Sacrifícios, e vai começar a contar, vai continuar contando a trajetória desses espíritos, aí partindo tendo como cenário agora a prisão, né? Então vamos lá. A prisão que recebera as nossas personagens em Corinto era um velho casarão de corredores úmidos e escuros, mas a sala destinada aos três, conquanto desprovida de qualquer conforto, apresentava a vantagem de uma janela gradeada que comunicava o ambiente desolado com a natureza exterior. Então, eles, né, embora fosse um ambiente muito ruim, né? Um casarão com corredores úmidos e escuros, como diz aqui. Quando a gente
vê as narrativas, ouve, né, e até ruínas que existem ali na região, as prisões geralmente elas eram condições assim bem, eram quase que subterrâneas, né? Não havia nem possibilidade de adentrar a luz solar, né? A luz do dia. Então essa daqui, embora fosse corredores úmidos, um casarão com corredores úmidos e escuros, eles estavam numa parte que não ficava assim, digamos, no subterrâneo, né? Tinha uma pequena janela com grades ali, né? Que eles podiam ali ver a natureza exterior. Então, não era um lugar tão terrível como normalmente eram as prisões naquela época. Jochedeb estava cansadíssimo e, servindo-se do manto que apanhara ao acaso ao retirar-se, Gesiel improvisou-lhe um leito sobre as lajes frias. O velho, atormentado por um aluvião de pensamentos, descansava o corpo dolorido, entregue a penosas meditações sobre os problemas do destino humano. Sem saber externar suas dores pungentes, engolfara-se em angustioso mutismo, né? Então ele não conseguia falar nada, evitando o olhar dos filhos. E a gente percebe que no final do capítulo anterior ele estava ali realmente sofrendo pelo remorso, né? Ele sofria pelo remorso porque ele não achava, ele não conseguia entender o motivo, né, de tamanha justiça. Então, a sua rebeldia, ele em nenhum momento ele tentou, ao menos, se entregar a Deus, como a gente vai perceber aqui os filhos, né? Não é aceitar ficar feliz com o sofrimento, não é isso. Mas em nenhum momento ele tentou ampliar o seu entendimento, uma vez que ele, como um judeu, e aos judeus foi dada ali a primeira revelação, ele detinha conhecimentos que os outros pagãos não detinham, né? Então, para ele, assim, ele já tinha um conhecimento de que os sofrimentos tinham uma causa, mas era do próprio espírito dele essa rebeldia de não querer entender, né? Então, quando a esposa era viva, ela conseguia ainda dar uma amenizada naquela teimosia, como a gente vai ver até aqui os filhos refletindo sobre isso. Mas os filhos não conseguiam, ele tinha uma rigidez ali no seu caráter, né? Um orgulho, digamos assim, que impedia dele tentar entender sequer ali qual o motivo de tantos sofrimentos e talvez tentar se resignar diante de coisas que não era possível ser mudada, né? Continuando aqui a leitura. Gesiel e Abigail aproximaram-se da janela, segurando-lhe as grades inflexíveis e abafando com dificuldade a justa inquietação. Eles também estavam aflitos, mas eles conseguiam ali, né, conter, abafando, né, aquela inquietação. Ambos olharam instintivamente o firmamento, cuja imensidade sempre resumiu a fonte das mais ternas esperanças para os que choram e sofrem na terra. O jovem abraçou a irmã com imensa ternura e disse comovido: Abigail, lembras-te da nossa leitura de ontem? Então, né, eles quando eles souberam ali da situação toda difícil que estava, quando o pai conta para eles tudo o que havia acontecido, né? Conta que eles perderam até a casa e conta também que foi ele que pôs fogo ali nas terras. Eles, naquele desespero, sabendo que certamente viriam atrás deles, o que eles fazem? Eles abrem ali os pergaminhos, as escrituras, né? E eles leem o Salmo 23, né? Então, aí agora eles se recordam dessa leitura lá do Salmo 23, né? Então, o Gesiel pergunta, né? Abigail, lembras-te da nossa leitura de ontem? É interessante porque eles liam, refletiam e entendiam e guardavam, né? E sabiam que essa coisa de abrir não era assim, abriu.
ok, né? Eles sabiam que quando eles abriam, aonde caía, eles sabiam que era, eles tinham essa certeza de que era Deus falando com eles através daqueles ensinamentos, né? Porque aí ele lembrou e ele falou, puxa, tudo que estava escrito ali era uma lição para nós. E de fato, né? E ele vai refletir aqui, olha, a Abigail vai falar, sim, né? Respondeu ela com ingênua serenidade de seus olhos negros e profundos. Tenho agora a impressão de que os escritos nos davam uma grande mensagem, pois nosso ponto de estudo foi justamente, olha, estudo, né? Eles não liam, eles estudavam. É diferente, né? Ler é diferente ler de estudar, porque quando a gente lê porque a gente foi alfabetizado, mas quando a gente estuda, é mais profundo, a gente medita, a gente procura o sentido das palavras, né? E era assim que eles faziam, eles estudavam, a gente busca apreender dentro de nós o teor daquele ensinamento, né? E aí ela diz: olha, pois o nosso ponto de estudo foi justamente aquele em que Moisés contemplava de longe a terra da promissão sem poder alcançá-la. Então, aquele lindo Salmo 23 ali, que foi escrito por Salomão, né? Mas ele está narrando a história do seu povo, né? Ali ele está contando aquele momento das angústias de Moisés ali, que ficou por 40 anos com o povo no deserto, né? Então, durante ali 40 anos, acalentando o desejo de alcançar a terra da promissão, né? Então, esse salmo fala desses sentimentos ali, daquelas dificuldades de estar no deserto, mas na confiança de Deus, né? O Senhor é meu pastor e não me faltará. Ou seja, mesmo estando ali por tanto tempo no deserto, se sente ali seguro e amparado e protegido e por Deus, né? Então, resumidamente, o Salmo 23 diz dessas coisas. E aí, olha, continuando aqui, o rapaz sorriu satisfeito por sentir-se identificado nos seus pensamentos e confirmou: vejo que estamos de perfeito acordo. O céu esta noite oferece-nos a perspectiva de uma pátria luminosa e distante. Lá, continuava apontando o zimbório estrelado, né? Então ele está olhando para o céu e está refletindo. Organiza Deus os triunfos da verdadeira justiça, dá paz aos tristes, conforto aos desalentados da sorte. Então, a certeza, né, de que Deus estava ali olhando por eles, eles estavam, por isso que ele faz essa analogia com o Salmo 23 que eles haviam lido na noite anterior, né? Eles não estavam no deserto, mas eles estavam numa situação difícil e aparentemente sem recurso, sem esperança, né? Mas aí ele percebe, mas Deus está conosco, né? Deus é o meu pastor e não me faltará. Então, olha só. Aí ele continua nas suas reflexões. Certamente nossa mãe está com Deus esperando por nós. Veja como os judeus primitivos eles já tinham essa certeza dentro deles da certeza da imortalidade da alma, né? Porque a mãe já havia desencarnado há muitos anos, mas eles tinham essa certeza que ela continuava viva em algum lugar, que eles, né, nós temos muito claro, está no plano espiritual, está em uma das moradas do Pai, né? Nós hoje temos isso. Eles não tinham isso, mas sabiam. Então, da forma como eles acreditavam, então eles acham ali que a mãe estava junto com Deus em algum lugar, né? Abigail mostrou-se muito impressionada com as palavras do irmão e acentuou. Aí ela pergunta, né? A Abigail pergunta para o Gesiel: estás triste? Ficaste agastado com o proceder do nosso pai, né? Então ela quer saber se ficou chateado, ficou bravo com o nosso pai. E nós já sabemos que não, porque nós, inclusive, já lemos, né, no passado e fizemos até aquele estudo ali referente do honrar pai e mãe, como Gesiel ali deu um exemplo perfeito de um filho que honra ao pai, né? Então ele vai responder, ela pergunta: ficaste agastado com o proceder do nosso pai? E ele responde: de modo algum, atalhou o moço, afagando-lhe os cabelos.
E olha que lindo que ele vai dizer aqui, né? Estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção, porque de outro modo Deus não nos mandaria. Veja, né, gente, que interessante. E aqui a gente até se recorda daquela mensagem do Espírito Amigo no Evangelho, quando o Espírito Amigo diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Então veja, na terceira revelação, que veio ali em 1857 da nossa era, né? É, o Espírito Amigo diz: a dor, o sofrimento, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eles aqui só tinham a primeira revelação, eles nem conheciam Jesus aqui, como nós vamos ver, né? Mais para frente. Então, ele só tinha, e só com a primeira revelação ele já tinha essa certeza. Veja que tá tudo, né? As três revelações elas tratam da mesma coisa, só que de forma, com linguagens, de maneira é, é, que vai alcançar o entendimento do povo na época. Então, o que a gente percebe desses dois espíritos aqui? Eram espíritos com um preparo já muito adiantado, muito além da média. Eles já compreendiam é, eles já conseguiam compreender, né, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Então ele fala, olha, estamos em experiências dolorosas que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção, porque de outro modo Deus não nos mandaria. E aí a Abigail continua falando com ele, né? Não nos aborreçamos com o pai, tornou a jovem. Estive pensando que se a mamãe estivesse conosco, ele não chegaria a reclamações de tão tristes consequências. Nós não temos aquele poder de persuasão com que ela, carinhosa, sempre iluminava a nossa casa. Lembras-te? Sempre nos ensinou que os filhos de Deus devem estar prontos para a execução das divinas vontades. Os profetas, por sua vez, nos esclarecem que os homens são varas no campo da criação. O Todo-Poderoso é o lavrador e nós devemos ser os galhos floridos ou frutíferos na sua obra. A palavra de Deus nos ensina a ser bons e amáveis. O bem deve ser a flor e o fruto que o céu nos pede. Então ela faz essas reflexões também muito profundas, a Abigail, né? Nessa altura, a bela jovem fez uma pausa significativa. Seus grandes olhos estavam velados por um tênue véu de pranto que não chegava a cair. E ela continua, né? Entretanto, continuou ela, emocionando o irmão carinhoso. Sempre desejei fazer algum bem, sem jamais o conseguir. Gente, ela vai muito profundo nessas. Ela vai agora tão profundo. Olha o que é um espírito que traz dentro de si já a bondade, né? Quando a gente pega lá no Livro dos Espíritos e vemos na escala espírita a classificação dos espíritos, que começa ali, né? Os da terceira ordem, os espíritos imperfeitos e tudo mais, e a gente vai percebendo que há uma gradação assim é, é, imensa até chegar em espíritos bons, né? Que não são espíritos superiores ainda, são espíritos bons, assim. Eu não estou dizendo a gente não sabe aqui qual é a condição de nenhum, mas reconhece-se a árvore pelos frutos. Vamos pensar aqui, a gente vai ler agora nas reflexões da Abigail. E aqui, com certeza, aqui ela dá provas que, com certeza, pelo menos um espírito bom ela é. Ela pode ser até mais do que isso. Mas aqui, ela sem saber, né? Ela, na sua naturalidade, nas suas reflexões, ela dá a demonstração, ela deixa transparecer, fica claro que era um espírito bom já, né? Então, olha só.
Sempre desejei fazer algum bem sem jamais o conseguir. Então, ela trazia dentro dela um sentimento, uma vontade maior de fazer algo, né, de fazer a diferença no bem, mas ela nunca conseguia. E ela vai refletir por quê? Qual é o entendimento de bem aqui? Olha. Quando nossa vizinha enviuvou, e a gente sabe que nesse período, nessa época, assim, a pior coisa que poderia existir ali para uma mulher não era ser mulher, né? As mulheres elas gozavam de uma importância na sociedade, mas o que, que era triste para uma mulher? Era ficar viúva. A viuvez era realmente algo terrível. Por quê? Porque a viúva não herdava nada do marido e a filha mulher também não, né? Então as viúvas elas iam para mendicância muitas vezes porque elas ficavam desprovidas de tudo, né? Então ficar viúva era uma sentença de miserabilidade. E aí ela diz: olha, quando nossa vizinha enviuvou, quis auxiliá-la com dinheiro, mas não o possuía. Sempre que me surge uma oportunidade de abrir as mãos, tenho-as pobres e vazias. Então ela queria ter possibilidade de compartilhar e de diminuir ali as dificuldades materiais das pessoas, mas ela mesma não tinha, né? Aí agora ela vai refletir. Eu nunca tive dinheiro, eu nunca tive condição de fazer a caridade material. Mas também no Evangelho a gente tem uma lição valorosa lá que nos fala da caridade material e da caridade moral. Então vamos ver aqui a condição desse espírito, Abigail, né? Ela reflete: puxa, eu sempre desejei fazer a caridade material, mas eu nunca pude. Aí olha onde ela, como que ela reflete. Então agora penso que foi útil a nossa prisão. Não será uma felicidade neste mundo podermos sofrer alguma coisa por amor de Deus? Olha aqui, né? Isso aqui é o pensamento do quê? De um mártir, né? Esse é o sentimento daqueles bem-aventurados, da última bem-aventurança, que sofrem perseguições, injustiça por amor a Deus, né? Então, então veja, olha como ela é profunda, né, nessa reflexão que ela faz aqui. Não será uma felicidade neste mundo podermos sofrer alguma coisa por amor de Deus? Quem nada tem ainda possui um coração para dar. Então, ou seja, ela faz essa reflexão: não tenho nada de material para doar para quem precisa, né? Mas eu tenho um coração para dar. Então, ela sabe o que é a caridade material, só que ela não faz porque ela não tem, né? E a moral, que é isso? Possui o coração para dar, o amor, o sentimento. E estou convicta de que o céu nos abençoará por nossa resolução em servi-lo com alegria. O rapaz aconchegou ao peito e exclamou: Deus te abençoe pelo entendimento das suas leis, irmãzinha. Então você vê que ela entendia de fato das leis de Deus, né? Longa pausa estabelecera-se entre ambos, enquanto mergulhavam no infinito da noite clara, os olhos ternos e ansiosos. Em dado instante, voltou a jovem a considerar. Por que será que os filhos de nossa raça são perseguidos em toda parte, provando injustiça e sofrimentos? E aqui vai Estevão agora com reflexões profundas, né? Aqui ele vai dar assim um entendimento total ali, por exemplo, dos ensinamentos de Jesus que fala ali dos primeiros chamados, né, da festa de bodas, né, a parábola da festa de bodas. Então ele vai falar, e olha que ele não conhecia Jesus, ele não conhecia, não existia para ele ainda essa parábola, né? Mas tudo que Jesus trouxe, ele já chegou dizendo: eu não vim destruir a lei. Ou seja, qual é a lei? A lei de Moisés. E eles aqui
o Gesiel e Abigail, conheciam a lei de Moisés, ou seja, no Primeiro Testamento, na primeira revelação ou Antigo Testamento, tudo aquilo que Jesus trouxe está ali, né? Jesus veio simplesmente cumprir, demonstrar, né? Ensinar como um mestre que é. Então, mas ele já tinha esse entendimento, mesmo sem Jesus, ele já sentia, já sabiam de tudo isso. E ele vai falar, porque ela fica questionando por que que o nosso povo, né? Por que que o nosso povo sofre tantas injustiças assim? E ele vai dizer o que ele pensa. Olha, suponho, respondeu o moço, que Deus o permite, a exemplo do pai amoroso que, para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. E vamos pensar, por exemplo, na parábola mesmo da festa, né, das bodas, e que fala dos convidados, dos primeiros convidados, do segundo, né? E depois convida todos. Então, assim, vamos pensar que esses outros convidados ali, todos os outros, né? Ah, chama todo mundo. São esses filhos mais jovens, né? São aqueles filhos mais jovens. E os primeiros convidados seriam eles, né? Os primeiros povos mais experientes, o filho mais velho, né? Que vai servir de exemplo para os mais novos. Então ele vai fazer essa análise, olha, que enquanto os outros povos, né? Olha, enquanto os outros povos amortecem, seriam esses filhos mais jovens, né? Ou os convidados ali da geral, né? Na terceira chamada ali, o senhor da festa fala: então pode sair convidar todo mundo, porque os primeiros não aceitaram o convite, os outros fizeram o que quiseram com eles, mataram e tudo mais, né? Então, e a gente sabe que, na verdade, né, nessa parábola que Jesus conta, ele está mesmo falando dos antigos, dos judeus, dos profetas, né? E aí agora ele fala: convide todo mundo, todos os povos, né? Que o convite está aberto a todos podem vir, porém tem que estar com a veste nupcial, né? Porque não basta ser convidado. Então ele já tem esse entendimento mais ou menos, né? Que eles foram os primeiros chamados ali, são os filhos mais velhos. E Deus o utiliza como exemplo para os outros que vêm depois, né? Então ele continua, olha, enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada ou nos prazeres condenáveis, nosso testemunho ao Altíssimo pelas dores e amarguras multiplica em nosso espírito a capacidade de resistência, ao mesmo tempo que os outros homens aprendem a considerar com nosso esforço as verdades religiosas. Então, era o povo realmente, era um único povo que tinha a compreensão, né, da ideia de um Deus único. E os outros, como de fato se deu, né, ali através da grande missão de Paulo, foram ali convidados também a conhecer e abraçar a ideia de um Deus único, né? E o nosso tempo já está se esgotando, a gente vai parar por aqui, né, com essas reflexões do Estevão, e que a gente mesmo tire muitos ensinamentos, né, sobretudo dessas reflexões da Abigail, são ensinamentos para a nossa vida, né, do própria rebeldia do Jochedeb, do que levou, né, causa e efeito, sempre a lei de causa e efeito, né, então que a gente fique com essas reflexões da condição desses espíritos que nem conheciam a Jesus e já tinham esse entendimento, já traziam essa bagagem espiritual dentro de seus corações, né? Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana.